Olá, eu sou Andréa Cassoni França, gravando o 20º vídeo do canal de comunicação do livro Atual Vida Pedagógica. Olha só, hein? 20º vídeo, muito bom! E hoje o tema será tarefa de casa ou lição de casa. Esse assunto é tenebroso para muitos pais, alunos e professores. E para tratar, esse assunto foi sugerido pela Inês. Ela tem o seu filho e ela diz que enfrenta alguns probleminhas com a tarefa, tem algumas dúvidas e pediu para que eu falasse sobre esse tema. Então, está aí, Inês. Vamos falar sobre a tarefa de casa. Mas eu pedi para a Áurea, minha irmã Áurea, escrever para a gente sobre a tarefa de casa. Então, eu vou recorrer a algumas anotações que a Áurea fez para mim, para que a gente possa abordar esse assunto. O primeiro ponto é: qual é a função da tarefa de casa? Isso precisa ficar extremamente claro. Para quem? Para o aluno, para o professor e para os pais. Os três precisam saber muito bem qual é a função da tarefa para que realmente ela seja uma ferramenta eficaz. Se falhar num desses pontos, a tarefa perde a sua função. A tarefa é a ligação do universo escolar com o universo familiar. É uma maneira dos pais acompanharem e participarem da vida escolar dos filhos. A tarefa para o aluno é importante porque faz com que ele enfrente os desafios fora do contexto escolar. E para o professor é uma preciosa ferramenta que permite identificar a autonomia dos alunos, as dificuldades, as deficiências. A tarefa faz parte da educação escolar, sistematizando o aprendizado. No entanto, precisa ficar muito claro para os pais e para os alunos a função da tarefa. Ambos precisam encontrar significado na tarefa de casa, porque senão, como eu havia falado, ela perde a função. É muito importante que os pais percebam que na educação escolar existe uma sistematização do ensino e a tarefa faz parte intrínseca desse processo, porque ela vai consolidar, através da tarefa, ela vai consolidar o conteúdo que foi trabalhado na escola. O segundo ponto é quando os pais não respeitam a função da tarefa e atropelam o processo. Pais que fazem tarefa junto e fazem a tarefa para os filhos, gente, não dá. Os pais precisam entender que eles podem e devem acompanhar a tarefa. Devem estar por perto, se possível. Se a criança está com alguma dúvida, orienta a criança no que é possível, mas nunca dar a resposta da tarefa para a criança. Senão perde o efeito, perde o desafio. A tarefa é para isso, a tarefa é para que a criança consiga fazer sozinha, desenvolva autonomia em realizar o desafio que está sendo pedido na tarefa. Geralmente ela já sabe, claro, foi um assunto trabalhado em sala já. Então é importante que os pais tenham a noção total de nunca realizarem para os alunos a tarefa. Se o filho fala, mas eu não sei, eu esqueci, tudo bem, meu filho, amanhã você conversa com o seu professor, escreve na agenda ou escreve mesmo na própria tarefa, professor, por favor acompanhe novamente, explique novamente a tarefa, meu filho não conseguiu fazer. Façam isso. Pode acontecer isso no primeiro dia, no segundo, mas depois no terceiro, quarto, a criança já vai percebendo que é função dela resolver a tarefa. Terceiro ponto, autonomia. É fundamental que a criança faça sozinha. E se não consegue, os pais podem apenas
apenas orientar. Era o que eu, no fim, acabei já introduzindo no segundo ponto. O quarto ponto, cabe aos pais criarem um ambiente para a tarefa, bem como uma rotina. Determine um horário, não deixa isso solto, determine um horário. Se o filho estuda de manhã, faça uma rotina de quando ele realizar a tarefa. Se estuda à tarde, a mesma coisa. O interessante é que a criança faça a tarefa no mesmo dia. Fazendo no dia seguinte, fica mais distante o conceito que foi trabalhado até ela fazer a tarefa sozinha. Então é interessante que ela faça no mesmo dia. Mas não tendo condições, obviamente, ela vai ter que realizar no dia seguinte. O quinto ponto, cabe aos professores darem uma devolutiva para o aluno. Se o professor nunca menciona e nunca valoriza a produção dos alunos, a tarefa perde a função. Então é super importante que o professor sempre veja essa tarefa e fale com os seus alunos sobre isso. Abra na página, olha, dá o visto, chama o aluno, olha, você não entendeu? Você fez desse jeito, lembra que a gente tinha combinado de fazer assim, você fez diferente, como que você chegou nesse resultado? Enfim, sempre converse com o aluno sobre a tarefa, senão o aluno fala mesmo, não faço porque o professor não olha, o professor nem tá aí mesmo, ele nunca vê se a gente fez ou não, então perde a função. Outra questão muito importante é: pais, ouçam os seus filhos. É muito comum a criança falar pra gente: professor, eu expliquei o que era para fazer. Eu falei para minha mãe que não era assim. Eu falei para meu pai o jeito que era para fazer a tarefa, mas eles não acreditaram em mim. Isso é muito comum. Então, façam a tarefa como os filhos. Façam não, olha eu falando faça a tarefa. Deixem seus filhos realizar a tarefa do jeito que eles acreditam que seja. Se não for daquele jeito, o professor faz a correção em sala, mas deixa o aluno fazer. Se ele falou que é para fazer de determinado jeito, faça daquele jeito, mesmo que você ache que está errado. E se ficar errado, ótimo, ele vai levar, o professor vai poder mensurar, né? Porque senão a gente sempre fica assim, eu não posso usar a tarefa como uma ferramenta para eu verificar se o aluno está aprendendo, a sua autonomia, porque os pais fazem. Então, quer dizer, tá vendo, os 3 pilares importantíssimos da tarefa, quando um falha, os outros não têm função. Então, presta atenção, converse com o professor do seu filho, professores, conversem com os pais, em reunião, conversem sobre isso, pontuem a importância para os 3 envolvidos, para os alunos, para os pais e para os professores, de qual é a real função da tarefa. E aí não tem erro, não precisa ter estresse, não precisa ter confusão. Tudo isso acontece pela falta de conhecimento do que realmente representa a tarefa para casa, ou a lição de casa. Bom, vou encerrando por aqui. Eu espero ter esclarecido um pouco sobre esse assunto. Se não, retornamos novamente a falar sobre a tarefa de casa, que a princípio parece uma coisa tão simples, né? Só que não é, porque nem sempre nós conseguimos sistematizar realmente a tarefa de casa, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.